Queria aqui primeiro agradecer a presença de todos, a Irá Eventos, que está auxiliando a gente nessas transmissões. Gostaria também de agradecer a todos os participantes nessa construção que foi tão coletiva, né, do tema de pensar a educação sobre drogas e a realidade e as perspectivas aí que estão por vir, num momento bastante complexo, né, revirado pela pandemia em várias áreas, e a gente está tentando se adequar a essas realidades, e nada melhor do que a gente refletir a educação no centro dessa questão também, além das questões de drogas que tanto nos motivam e nos movimentam nas nossas discussões. Eu quero agora também apresentar a nossa mesa aqui de discussão online. Professor Francisco Coelho, ele é graduado em Biologia pela UERJ, doutor em Ensino de Biociências e Saúde pela Fiocruz, docente da SEDUC e pesquisador colaborador e coordenador do GT Educação e Drogas do GIESA, depois o senhor fala um pouco disso, professor, coordenador conteudista dos cursos de Educação sobre Drogas da Fundação CECIERJ. Temos também a presença do professor Geusimar José Machado, GEL. Ele é professor nas redes municipal e estadual de ensino do Espírito Santo, tem licenciatura e bacharelado em Educação Física, é mestre em Educação Física e doutorando, está defendendo agora dia 30, semana que vem, está super animado fazendo live, pensando na defesa do doutorado. Doutorado também em Educação Física, pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Grupo Andaluz, faz pesquisas sobre lazer, juventude e drogas, vinculado ao Centro de Estudos em Sociologia de Práticas Corporais e Estudos Olímpicos, pesquisador da área de saúde mental, álcool e outras drogas, habilidades sociais e habilidades para a vida. Vinícius Mota, aqui. Oi, Vinícius. Vinícius é mestrando em ensino em Biociências e Saúde, da Fiocruz, licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela Federal Fluminense, pesquisador também do grupo GIESA, pesquisador da área de Educação e Drogas, professor de Sociologia na Educação Básica do Rio de Janeiro, imagino, né? E a Tatiana Mato, querida parceira, psicóloga, também membro da Abrande, todos nós aqui somos membros da Abrande, atua na Abrande Educação São Paulo e atualmente é pesquisadora no pós-doutorado, né, da Unifesp, coordenando o projeto educacional Foco, Formar para Conviver. Bom, eu queria, então, passar a palavra para o Francisco, e a gente faz, assim, 5 minutinhos de fala cada um, de forma livre, né, pensando no que cada um traz nessa contribuição da questão de educação sobre drogas, perspectivas e realidades. Francisca, com você, obrigada. Estou aqui. Qualquer coisa, gritem. Você está mudo, Francisco? Tem que tirar do mudo o seu microfone. É verdade. Boa noite, me ouvem? Boa noite a todos, aos colegas aqui, aos convidados, tá? É um prazer participar desse webinário. Estão me ouvindo, né? Está ouvindo? Opa. Está ouvindo, Júlia? Ok. Tá. Então, pessoal, como a Júlia já colocou, né, eu trabalho desde 2015 com educação sobre drogas, né, tanto em ensino, pesquisa e extensão, e coordeno, né, um GT, que é um GT interinstitucional, junto com a Lourdes Silva, professora da UERJ, que é o GT interinstitucional de educação e drogas, o FRJ-UERJ, né? Então, inicialmente, a gente tinha no GESA, que é um grupo interdisciplinar de educação, eletroquímica, saúde, ambiente e arte, e ele tem vários eixos. Um desses eixos, né, é preocupado com a questão da educação sobre drogas. E aí, me aproximando da Lourdes Silva, né, ela também fazia esses trabalhos, e a gente consolidou um GT que ela tem, um grupo de pesquisa e educação sobre drogas, que ainda existe, né, ainda é autônomo,
junto com os trabalhos do GES. Então, a gente fez um grupo interinstitucional, né? Um grupo de trabalho interinstitucional em educação e drogas, né? Já tem 3 anos de parceria, que está afiliada à Abrange, à Fiocruz, enfim, né? São vários braços aí dessa perspectiva de educação e drogas, né? Só para contextualizar vocês. Então, esse é o GESA, que o Vinícius e a gente trabalha. E os cursos de formação sobre drogas da Fundação CCS também é uma outra fundação, né, que oferece cursos gratuitos para professores aqui no Rio de Janeiro, né? Formação continuada. Bom, a proposta de hoje é falar sobre realidades e perspectivas na educação sobre drogas, né? São muitas realidades, perspectivas acho que mais ainda, né? Isso é muito polissêmico, é muito amplo. Então, eu vou começar, assim, para enxugar um pouquinho, né, nessa fala inicial, eu vou trazer 3 perspectivas, né, para vocês enquanto as realidades, né? E aí a gente vai pensar isso não só para um cenário pré e atualmente pandêmico, mas também para o pós-pandêmico, né? A primeira questão que eu trago são, na realidade, 3 premissas, de reconhecimento, né? Então, quando a gente fala de educação sobre drogas, é importante ter um reconhecimento, né? Aí eu vou falar do parâmetro nacional, que a gente tem 2 linhas, né? 2 grandes vertentes de abordagem acerca de educação sobre drogas, né? Uma, né, focada na proibição, na interdição, né? No não uso, né? E outra um pouco mais, né, maleável, democrática, né, que a gente chama, né, que parte da literatura reconhece como abordagem pedagógica de redução de danos, né, e se apropria da redução de danos enquanto política pública, mas é uma abordagem pedagógica. Esse é o primeiro ponto, né, a gente reconhecer que existem iniciativas de educação sobre drogas no Brasil. Elas existem, né, não são raras, né, a gente tem aí, por exemplo, o ProERD, né, o Papo de Responsa da Polícia Civil, né, que acontece, né, ao longo do Brasil inteiro. Então, o primeiro ponto é reconhecer que essas iniciativas existem, né? Segundo ponto, que eu vou chamar de um paradoxo, né, que é o paradoxo abundância-carência, né? Essas iniciativas existem, elas estão inclinadas para alguns eixos, né, no sentido, ela é abundante porque você encontra iniciativas, mas quase sempre elas estão inclinadas no âmbito de proibição, ou seja, no âmbito de não uso. Então, vamos falar de drogas para não usar a droga, né? Não na perspectiva de vamos entender o que é a droga e o contexto social onde ela está inserida. Então, essa é uma questão. Existem iniciativas, né? Elas são, de alguma forma, abundantes. E por que paradoxo carência? Porque a gente também, ao mesmo tempo, tem uma carência. E essa carência está, sobretudo, na formação do professor, né? A gente tem iniciativas, muitas iniciativas do campo da prevenção, mas poucas que, de fato, vão considerar a realidade do contexto docente. Aí, quando eu entro nessa especificidade do docente, e eu vou me apoiar em alguns pesquisadores, como, né, Tardif, Nova, que são específicos da formação de professor, né, de professores, para linkar um pouco com essa questão docente, né? Então, a gente tem, basicamente, 2 perspectivas, né? Uma proibicionista e uma mais flexível, uma centrada na redução de danos. Esse paradoxo, né, no sentido da gente ter iniciativas, mas a maioria centrada no âmbito de proibição, de interdição, em políticas para o não uso, né? E o terceiro ponto é essa superficialidade que acontece em algumas formações, quando elas acontecem para os professores, ainda lacunosas, né, que estão orientadas para falta de entendimento da realidade docente, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na realidade hoje, né, existem formações sobre drogas, mas centradas no contexto do professor, seja na formação inicial ou na formação continuada, né, ao longo da vida, a gente tem umas certas fragilidades. E, na realidade, a gente intercala, né, 3 pontos associados a essas 3 perspectivas, que é a carência, a fragilidade, no que, de fato, é a formação e é a educação sobre drogas, né? E quase sempre a educação sobre drogas ela tá depositada no âmbito de proibição, né? No tipo, vamos entender o que é a droga para não usar. Então, assim, é aquela perspectiva prescritiva, né? Centrada na drogacêntrica, e quase sempre que não dialoga com os contextos de uso, né? Ou seja, que droga é essa, né? Porque quando a gente fala de drogas, a gente usa no plural, né?
mas a gente sabe que existem muitas drogas, né? Começam desde a nossa alimentação aí matinal, né, até os problemas de ansiedade, né, enfim, com a medicalização, inclusive, que é um outro fenômeno, uma outra questão. Então, a gente está imerso aí no cenário de drogas, né? Então, como lidar com essas perspectivas com a droga, num cenário em que o primeiro ponto é as pessoas confundem o que são drogas, né? Então, a gente tem a experiência no curso de formação de professores. Inicialmente, em 2017, a gente começou com a primeira formação, que é a EDS, Educação, Drogas e Saúde. O Vinícius é o nosso mediador também até hoje. E a gente já tem o curso sobre cannabis para professores. Hoje a gente começou o curso de automedicação e uso racional de medicamentos. Então, a gente tem trazido uma linha em que a centralidade desses debates é vamos compreender o contexto desse professor. E aí eu caio nessa terceira premissa que eu falei com vocês, né? Tipo, se eu estou falando de uma formação de professores, eu tenho que desenhar uma formação que respeite o contexto onde esse professor está, né? Onde ele trabalha, né? Porque se eu trabalho uma formação pensando num conceito genérico de drogas, que pouco dialoga com esse profissional que está em sala de aula, né? Que tipo de formação de drogas, né? Que tipo de educação sobre drogas eu promovo? Né? Na verdade, eu reproduzo, né? E quase sempre essa reprodução está centrada nesse âmbito de proibição, né? Do não fazer, do não uso. Né? Então, aqui no Rio, no nosso GT, né? Os trabalhos que a gente faz em parceria com a Abrantes, eles estão centrados na redução, no entendimento de que a droga existe. Né? E como pensar uma educação sobre drogas negando e não reconhecendo a realidade dessas pessoas? Né? E aí a gente entra em outros pontos, por exemplo, o problema de uma escola pode ser a maconha, mas de outra pode ser o álcool. Então, a maconha não é um problema de todas as escolas, assim como o álcool não é de todas as escolas. Né? Então, isso, além de ser polissêmico, é contextual. Né? Então, por isso que eu enfatizo que a questão das drogas ela tem que ser contextual. Então, formar professores, tá, é importante considerando esse contexto, considerando a realidade desse docente, considerando onde ele vive, né, os contextos de vida, né, eu parto de Heidegger para falar das ideias de vivências e experiências, né, as pessoas podem ter experiências próximas, mas as vivências são diferentes, tá? As vivências, elas mudam de acordo com o contexto, e é exatamente esse ponto que a gente tenta trazer na formação de professores, né? Entender que cada professor que entra nessa formação, ele tem a liberdade de conversar, ele tem a liberdade de falar o que ele pensa, né? E de desconstruir alguns conceitos, alguns estereótipos, né? Isso que a gente intenciona ao longo das formações, né? Não pensar em formações prescritivas, né? Drogacêntricas, mas informações que coloquem o ser humano na centralidade do processo. Ou seja, é o ser humano que é o personagem principal, né? A droga, ela é um coadjuvante que influencia nesse processo, mas a gente está falando de pessoas, de seres humanos, né? De profissionais que lidam com outras pessoas e, por vezes, são extremamente carentes, não sabem como lidar, ou por receio, ou por medo, e a literatura aí revela bastante coisa disso para a gente, né? E aí, como lidar nesse cenário de educação sobre drogas, né? Como lidar formando esse profissional diante esse medo, esse receio, né? E aí eu acho que a política vigente ela coloca mais ainda esse pavor de falar sobre alguns temas, né? O medo do professor falar de alguma coisa e ser julgado, né? Então esse é um outro cenário que a gente tem que considerar, né? Então assim, na verdade eu trago mais questões para a gente pensar ao longo desse debate, né? Mas intencionando esses três caminhos, né? Reconhecer que políticas, né, educativas existem, quase sempre centradas no âmbito da interdição, existem e poucas, né, são centradas na redução de danos, e essa sensibilidade, essa peculiaridade que é a formação docente, né? Ou seja, o professor ele tem um contexto, né? E a forma que ele é orientado vai fazer uma grande diferença, né? Nessa prática. Não uma prática de reprodução, né? Mas uma prática crítica, de construção, né? De pensamento, né? Elevando os jovens, a escola, a comunidade escolar, a pensar a educação sobre drogas, né? De fato, não na busca de soluções, mas de caminhos, né? E esse é um outro ponto que a gente, né, pena bastante na formação dos professores sobre drogas, porque parcela dos docentes acaba buscando o curso
como forma de achar o caminho das pedras, né? Ou seja, eu vou fazer essa formação porque eu vou achar a solução para trabalhar na sala de aula, né? E a gente vai exatamente por outro caminho. A gente segue um caminho muito mais de questionar esse profissional do que dar resposta para ele, né? Porque exatamente a resposta, quem vai orientar é o próprio profissional, com base no entendimento do seu contexto, né? Então, acho que esse é o grande âmbito da educação sobre drogas. Eu falo de um cenário mais do Rio de Janeiro, né? De reconhecimento. Acho que, acima de tudo, as iniciativas existem, elas estão aí, mas a forma, né, que elas se disseminam são muito repressoras, né? Parcela desses movimentos aí são uma forma de repreender, ou seja, não use. E pouco de, peraí, quem é que está usando? Quem é esse sujeito? Onde ele vive? Qual a experiência de vida que ele tem? Então, acho que reconhecer essas lacunas é fundamental para a gente preconizar e para a gente disseminar uma educação sobre drogas muito mais acolhedora, né? Sensível para o professor e, de fato, que ele se sinta acolhido, né, ao realizar essa formação. Me ouve, Júlia? Sim, gente, eu caí, mas eu voltei, isso faz parte, desculpem. Eu acho que eu já levei minha fala aí. Não, tranquilo, professor Francisco, obrigada pelas contribuições. Eu já vou passar direto para o Vinícius agora, para complementar essa sua discussão aí desse contexto do Rio também. Vinícius, bem-vindo. Boa fala. Obrigado. Obrigado, Júlia. De novo, boa noite a todos. Como o Francisco aí já começou falando da questão do GESA, que é um grupo importante, eu até fiquei com a camisa do grupo, só que não vai dar para vocês verem direito aí, né? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho nesse contexto da educação sobre drogas, das iniciativas de extensão. E uma das principais extensões que nós fazemos aí no GESA, né, junto com o FRJ, o ERJ, Fiocruz, outras instituições, é justamente o projeto Deseja, Drogas, Educação e Saúde para a EJA, que foi quando ele iniciou esse projeto. Não era nem esse nome, era um projeto E3, né, quando o Francisco fez isso em 2016, na escola dele lá em São Gonçalo, Colégio Estadual Professora Antonieta Palmeira, e nesse mesmo ano ele se tornou uma extensão do FRJ, né, vinculada primeiramente ao Instituto de Química de lá, e ganhou esse nome de Deseja. Mas desde o princípio, uma das preocupações desse projeto era justamente dar espaço para o estudante falar. Francisco contou muito bem essa questão do diálogo e também da formação docente. Eu vou até depois comentar um pouquinho sobre até a minha história em relação a isso. E então foram realizadas, né, essas tarefas de extensão, de levar essa proposta de redução de danos para o colégio, justamente com educação de jovens e adultos, né, pela percepção que eles são mais maduros, geralmente pessoas com mais idade, que trabalham. Então, trazendo essa vivência que eles já têm para discutir justamente esse uso da droga e trazê-la não como ator principal, como o Francisco trouxe, mas como algo secundário. Nós percebemos as motivações das pessoas que utilizam determinadas substâncias, seja maconha, cocaína, crack ou álcool mesmo, né, que é um problema sério. E em 2017, né, como o Francisco até mencionou, teve o curso da Fundação CCERJ, né, Educação, Drogas e Saúde nas Escolas, que eu acabei fazendo na primeira turma com muita honra, e agora sendo mediador desse curso e de outros tantos lá, nessa área da educação sobre drogas. E em 2018 fui convidado a reproduzir esse projeto na minha escola. Eu falo de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Então, uma região de muita carência, onde eu trabalho no Colégio Estadual Dr. Alfredo Bach, que é uma área em que o tráfico ele é presente, mas, felizmente, eu não passei por problemas lá, né, em relação à abordagem sobre esse assunto. Então, é importante falar para vocês, né, que esse projeto ele tem 4 etapas principais, né? A primeira, depois da reformulação, é claro,
a formação docente de licenciandos, e a segunda, terceira e quarta, que eu vou tratar com mais calma, que é justamente o que nós fazemos nas escolas. Então, lá na EJA, né, mais maduros, então eles ficariam à frente dessa proposta de extensão para se preparar, entender a questão da dependência, entender as motivações psicológicas, emocionais para o uso de uma droga. E os alunos mais destacados nessa etapa, que geralmente pode ser um seminário, mas qualquer outra forma de abordar o assunto sobre o que é a substância, quais motivações, isso aí na EJA, né? A formação específica entre os alunos de maior destaque, e são esses alunos, os multiplicadores, que farão a culminância, que na proposta original era o 9º ano do ensino fundamental. E na minha escola não tem nem EJA e nem o fundamental. Então, para realizar essa extensão lá, foi pensada uma adaptação que até hoje é um capítulo de um livro, né, foi lançado no ano passado. Curso normal, que é formação de professores da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Eles seriam a turma, né, principal na primeira etapa, os que iriam consolidar as percepções em relação à droga, em relação a esse diálogo que tem que estabelecer com os alunos mais novos, que nesse caso são do 1º ano, tanto do ensino médio quanto da formação de professores também. E desde 2018, então, esse projeto ocorre lá, que é a grande base, né, como o Francisco até começou a pontuar, dessa questão do diálogo, de você não colocar a droga como uma questão que deve ser proibida, como uma questão que você pode simplesmente tirar da sociedade. Nós partimos do princípio em que o uso de drogas é uma questão cultural muito importante nas sociedades e nós temos que analisar isso. Então, se a maconha é a droga mais utilizada em determinado contexto, por que ocorre isso? E se você propor que seja proibido, qual é a justificativa que você tem para garantir que as pessoas não vão mais utilizar isso? E o não uso vai resolver toda a problemática social que essas pessoas têm, no seu contexto da escola, contexto de trabalho, contexto familiar. E na minha escola, né, como eu falei que não tive problemas, né, felizmente, as discussões têm sido bem bacanas. Tanto é que, né, a Júlia até mencionou que eu estou fazendo mestrado na Fiocruz, né, o Instituto Oswaldo Cruz, IOC, e eu vou partir dessa iniciativa de extensão para justamente pensar em como que a música ela pode ser uma ferramenta preventiva. No caso, utilizando Bezerra da Silva como o principal artista, né, e os seus sambas que falam sobre o uso de maconha, sobre o uso de cocaína, geralmente versando de substâncias ilegais, né, e como é que isso ocorre dentro do contexto das favelas, das periferias, no Brasil e em qualquer parte do mundo. E a grande proposta, né, partindo do Deseja, é pensar em como que essas músicas elas podem possibilitar o planejamento de atividades reflexivas, de roteiros, na verdade, em que os alunos eles vão poder emitir sua opinião sem serem criticados, sem trazer uma questão de proibição do uso que eles possam fazer ou não, e justamente você refletir, se nós vamos utilizar tanto a maconha como o álcool, se eles utilizam, o que leva essas pessoas a utilizar essa substância? E por que ainda hoje em dia, mesmo você já sabendo de alguns danos que podem ocorrer com o uso abusivo, as pessoas ainda continuam utilizando essas substâncias? Então, para não perder de vista, né, o nosso objetivo principal hoje aqui, o que essa formação ela pode proporcionar para os professores, né, que como eu, pensaram em fazer uma formação continuada e hoje já estão atuando de forma mais prática para esses alunos se tornarem agentes multiplicadores e cidadãos realmente questionadores. É você realmente dialogar bastante com a universidade,
né? Que as pessoas têm muito conhecimento, mas que, infelizmente, eu acredito que no país como um todo, a universidade ela fica muito distante da educação básica. E o desejo acaba fazendo essa ponte para justamente as pessoas poderem ter o acesso a um conhecimento diferenciado, que muitas das vezes a gente não vê na graduação, até porque muda, né, quando a gente vai começar a trabalhar e as interpretações acabam mudando. E esse projeto ele visa trazer, então, uma abordagem um pouco diferenciada, dialogada, proporcionando essa questão do protagonismo juvenil e justamente refletir que educação é essa, se ela é feita para reproduzir o que nós já temos, né, em termos de uma sociedade muito repressiva ainda, ou vamos propor uma educação inclusiva, acolhedora, que realmente vai proporcionar um protagonismo entre os jovens. E é um pouco disso também que está na minha pesquisa do mestrado, pensar como que o Deseja pode atuar nesse protagonismo juvenil. É isso. Obrigada, Vinícius. Acho que a gente deixa as perguntas e os comentários para depois. Vamos esperar todos poderem contemplar essa reflexão tão importante com as suas ideias e seus contextos, né? Que a gente tem contextos aqui do Espírito Santo, Rio, São Paulo, que vão ser diferentes também nessa perspectiva. Josimar, a palavra é tua. Estou por aqui. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlia. Boa noite. Primeiramente, agradecer por poder fazer parte, né, desse grupo e uma discussão tão importante, né, que essa questão do consumo de álcool e outras drogas. E quero começar a falar um pouco da minha trajetória, né? Comecei a estudar sobre o tema de álcool e outras drogas ainda no bacharelado, em 2012. Fiz uma revisão bibliográfica e me aprofundei no tema, né? E em 2013 eu entrei no mestrado da UFES para atuar juntamente no curso de Educação Física e desenvolvendo a pesquisa nos CAPS-ADs, que são Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né? Fui procurar ali saber o que o professor de Educação Física estava fazendo naquele lugar. E em 2015 encerrei essa pesquisa, em 2016, então entrei no doutorado, juntamente com uma professora Liana, né, que vem me acompanhando desde o mestrado. Nós fazemos parte do grupo Andaluz, vinculado à UFES, né, que, como você mesmo já apontou no início, busca trazer uma relação com educação, uso de álcool e outras drogas, lazer e juventude. Bom, a pesquisa de doutorado era parte de algo muito próximo a mim. Eu sou aqui da região serrana do Espírito Santo, um município bem pequeno, né, 40 mil habitantes, chamado Santa Maria de Jetibá. Fica a cerca de 90 quilômetros de Vitória. É um município com características bem peculiares, né, formado por imigrantes pomeranos vieram, né, da Pomerânia, que é um antigo país que ficava ali entre Alemanha e Polônia, começaram a vir para o Brasil após 1850, e esse município ainda possui vários traços, né, a própria língua, várias questões culturais, comidas típicas, as danças, né, e inclusive um hábito também não muito agradável, que é o consumo de álcool. Desde a infância, é algo muito forte, né, muito presente aqui, e esse povo é um povo bem trabalhador na agricultura, né, bem reconhecido quanto a isso. O município é reconhecido hoje no Brasil todo como o maior produtor de ovos do país. Vocês verem aí um nome diferente em ovos, é daqui, e, enfim, o pessoal trabalha muito também na agricultura enquanto familiar, né, hortifruti grangeiros, que é muito forte. E, em consequência, tem também trazido algumas outras situações bastante reveladoras, né? A questão de suicídio, a questão depressão, a questão do consumo de álcool, né? A cachaça, que é muito comum por aqui, e a população maior é do interior,
e geralmente esses casos acontecem mais no interior, né? E a minha pesquisa era parte disso, né? Na intenção de tentar possibilitar um programa de prevenção, esse é o tema do trabalho, né? Habilidades sociais na prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, justamente porque aqui não constam projetos sistemáticos de prevenção nas escolas. O que há mesmo é a atuação do CAPS, mas é uma atuação muito isolada, que infelizmente trabalha apenas no tratamento, né? Quando ocorre a situação mais delicada, a situação mais difícil de lidar com o problema, né? Inicialmente a gente tentou fazer um curso de formação, mas devido a vários empecilhos, questão de trabalho dos professores, os professores que atuam na rede, em 2 escolas, às vezes de manhã, em uma, à tarde, de outra, então seria muito complicado. Então, a gente desenvolveu um programa de prevenção, uma escola, né, específica, e trabalhamos com habilidades sociais e habilidades de vida, que são o que a gente carrega, né, consigo mesmo para poder lidar com as situações interpessoais. E aí envolve temas como empatia, assertividade, resolução de problemas, comunicação, controle do estresse. E agora o trabalho tem fase final, né, já defendo na semana que vem. E fora isso, na busca de tentar aproximar um pouco daquilo que o Vinícius falou, né, sobre a pós-graduação, universidade com escola, eu também desenvolvo esse projeto na escola estadual em que eu atuo. Ainda não comecei na escola municipal, porque estava de licença, né? E agora voltei, já logo começou a pandemia, então não deu para nem iniciar o trabalho. E desenvolvo desde 2018 essa pesquisa, quer dizer, trouxe a pesquisa para o âmbito tradicional, regular da escola, né? Trabalho, então, dentro da disciplina de educação física, com umas turmas, principalmente, que tem duas aulas semanais, né, que nós temos uma grade que, em algumas aulas de educação física, é apenas uma aula semanal. Então, eu desenvolvo o trabalho com esses alunos, tentando aproximar o tema da discussão de prevenção, habilidades sociais e educação física, né? Lembrando que um ponto forte das habilidades sociais é trazer essa prevenção, né, mais ligada à interação, uma metodologia que venha agregar mais a comunicação dos grupos, não é aquela questão isolada, né, informativa, muitas vezes que traz cansaço aos alunos, né, como o Francisco já pontuou muito bem. Por mais que hajam ações de prevenção nas escolas, muitas vezes elas são isoladas, elas são desenvolvidas por professores, muitas vezes fundamentados em questões midiáticas, né, sem um senso crítico, e a proposta que eu desenvolvo aqui com os meus alunos é justamente possibilitar uma nova compreensão sobre o tema, a partir de uma vertente que não é moralista, que não é proibicionista, né, mas sim apontar aquilo que tem de mais próximo, né, que é a questão do consumo relacionado com toda a nossa vivência, que é muito normal, está associado às tentativas de suicídio, né, e quando eu começo a falar sobre isso nas salas, os alunos já apontam familiares, pais, avós, né, que já tiveram um problema com isso, e pesquisas aqui mesmo no município já apontaram que há uma relação muito grande, tendo o álcool como fator desencadeador ou como mediador dessas questões que aqui atravessam, né? E fazendo um parâmetro, né, com a questão da educação de forma geral, por mais que muitas vezes tente se abordar esse tema na escola, muitas vezes os professores que tentam trabalhar possuem dificuldades, então às vezes são acionados profissionais de outras áreas fora da escola para poder trabalhar com esse tema, e isso acaba não criando vínculo com os estudantes, né, acaba prejudicando um pouco esta aproximação, e a proposta do meu trabalho é justamente essa, trazer uma abordagem voltada para a promoção da saúde, para a prevenção, de forma que gere autocrítica, de forma que gere também autonomia desses alunos, a poder ver e ter essa percepção na avaliação
no final do ano, no final desse projeto, né, os alunos já apontam uma aprendizagem, é que alguns nem sabem que o álcool é considerado uma droga, né, tão comum entre eles, eles consideram que não é uma droga. Já realizei alguns testes também pelo Audit, que mede o consumo, e os alunos, alguns apresentam um consumo muito elevado. Isso tem despertado um interesse maior e eles têm levado mais a sério essa temática, né? E, apesar de não estar tão claro, né, essa relação de álcool e outras drogas na Base Nacional Comum Curricular, não está tão presente agora, né? Em documentos anteriores era mais enfático, como os parâmetros curriculares nacionais, principalmente o tema de universal saúde, falava com muita ênfase, né, sobre o uso de álcool, sobre questão preventiva, e a base, apesar de não trazer isso tão claro, aborda muitas das habilidades sociais que eu desenvolvo, né, juntamente aí com dados a partir de vários autores, né, a gente percebe que questões de empatia, assertividade, a questão da transformação da fase, né, biológica, psicológica, da transição entre a adolescência e idade adulta, o documento reconhece isso, mas aí nós temos alguns entraves, né, como abordar essas questões tão singulares no meio educacional, com tantas demandas dos professores, cumprimentos pedagógicos, cumprimentos administrativos, e ainda dar conta de temas tão caros, como relacionar essa temática, né, com assuntos diversos, entre eles o álcool e outras drogas. Para iniciar, até aqui, Júlia. Obrigada, Gel. Alguém está perguntando no chat do YouTube para você falar novamente, Gel, a sua cidade e estado, porque acho que tem alguém curioso aí para saber de onde você está falando. Só fala novamente para a gente. Tá, é Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Jetibá com J. Legal, obrigada, Gel. Vou passar agora a palavra para a Tati Amato, né, para você aí finalizar nossa primeira rodada de reflexões. Obrigada, Júlia. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Obrigada, é um privilégio estar aqui, né? Quero conhecer o Gelsimar e o Vinícius pessoalmente, a gente está se encontrando hoje aqui, a Júlia e o Francisco eu já conheço e é uma alegria poder estar de novo encontrando nesse espaço virtual, né, pela Abrande, que está proporcionando esse momento para a gente. A minha fala, ela está muito focada nesse momento, eu acho que de pandemia, né, eu fiquei pensando muito sobre o que traz. Você pôs no mudo, Tati. Tati, você pôs no mudo sem querer, eu acho. Voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Tá, obrigada. Foi muito interessante ouvir o Francisco falar desse paradoxo abundância-carência, né? Eu fiquei pensando nisso aqui enquanto todo mundo estava falando, e também no que o Vinícius falou sobre essa questão, né? O uso das drogas ou não uso vai resolver toda a problemática social que a gente tem, que está por trás disso tudo. E o Gelsimar trouxe a questão das habilidades sociais e uma realidade do interior com costumes específicos completamente diferentes, e a gente estou aqui pensando quanto que isso tudo precisa estar integrado de um jeito harmônico para que qualquer forma de educação seja educação, né? E não alguma coisa que a gente acha que está fazendo e as pessoas fingem que estão recebendo, ou enfim. E isso tem sido uma constante em relação à reflexão nesse momento de pandemia, quando a gente está vendo o chão sair do nosso pé, né, o chão presencial sair, né, do nosso pé, essa possibilidade que todo mundo tinha de fazer uma educação
e estar no campo, estar junto com as pessoas, e agora a gente está vivendo um desafio de estar por trás das telas e tendo que gerar esse impacto, né, na vida das pessoas. E o momento é tão complexo que eu fiquei pensando e eu falei, nossa, eu preciso me recorrer a outros educadores com uma visão muito mais ampla para poder trazer uma reflexão, né, nesse sentido. E no dia 5 de junho, eu assisti uma live que foi transmitida pela UNB, né, que foi, teve uma fala muito impactante para mim do Edgar Morin, né, que é um francês de 98 anos, ele é antropólogo, sociólogo e filósofo. Então eu vou tentar parafrasear algumas coisas que ele trouxe e, ao mesmo tempo, trazer algumas reflexões sobre o que a gente tem vivido aqui em São Paulo, né? Cada um trazendo algumas realidades. Eu estou em São Paulo, é importante dizer isso, né? Então, tenho parcerias, eu trabalho na Unifesp, estou fazendo meu pós-doutorado na Unifesp, e trabalho em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, principalmente a Diretoria de Ensino Sul 1. E várias ações, tanto de extensão quanto de ensino aqui da universidade, são realizadas em parceria, né? E as nossas atividades mudaram completamente nesse momento de pandemia, né? O nosso trabalho estava indo muito na direção do trabalho do Gelsimar, de habilidades para a vida, de trabalhar um pouco essa habilidade de manejar situações que envolvem também a relação com o consumo de drogas, mas que, para muito além disso, envolve o manejo de emoções, envolve você se comunicar bem com as pessoas, conseguir ouvir direito o que elas dizem, né, de verdade, não ficar ali, enfim. Mas então, eu vou trazer um pouquinho de como é que a gente está, em que pé que a gente está em relação a essa parceria, mas também a algumas iniciativas de educação que têm acontecido aqui, né? E aí o Edgar Morin trouxe um contexto, né, que vem acontecendo, que é um contexto de muita desunião, né? A gente, enquanto várias nações no mundo inteiro, né, as nações elas não se uniram pelos perigos em comum que a gente vive no mundo, né? Como, por exemplo, o meio ambiente, e cada nação passou a defender o seu interesse, né? E isso acontece numa macropolítica e numa micropolítica também, né? E a gente acaba minando, então, a solidariedade que pode existir, as parcerias que podem existir, tanto entre as nações quanto entre os governos, federal, municipal, estadual, quanto entre as instituições, universidades, escolas, e a gente fala tanto, né, dos muros das universidades, e o Vinícius também trouxe essa questão do quanto as universidades estão distantes de onde as pessoas estão, nas escolas, né, e o quanto que é importante a gente quebrar esses muros. E São Paulo, nesse momento, a gente vive uma oferta em massa de educação à distância, né? Existe uma possibilidade dos estudantes acessarem conteúdos por aplicativos, uma central de mídias no YouTube, pela TV, uma apostila que oferece também conteúdos e tecnologias bastante interessantes, né? E quando a gente olha, é interessante pensar um pouco no plano de oferta dessas tecnologias e na implementação, na forma como elas estão sendo implementadas, né, num susto muito grande. E a gente não tem muitos dados, mas a Folha de São Paulo lançou uma notícia, divulgou no dia 14 de maio, que 47% dos alunos acessaram ou baixaram o aplicativo e estão tendo acesso a essa educação, né? E como a gente está distante dos alunos nesse momento, né? Eu não sou professora como o Gelsimar, como vocês estão aí nas escolas, mas eu tenho acompanhado um pouco as poucas oportunidades que os alunos tiveram de dar depoimento sobre como está sendo a experiência com essa educação à distância, né? E como a gente tem menos da metade dos alunos acessando, e esses alunos dizem que ficam preocupados com a motivação dos colegas, porque
é difícil sustentar a motivação para aprender a partir de uma tecnologia, algo que é tão distante de uma realidade que estava sendo vivenciada, e com uma quebra nada gradual, né, desse trabalho. Então, chama a atenção, né, desses jovens que se metade desses alunos estão acessando de verdade, muito menos dessa metade está continuando esse acesso, né? Essa reportagem foi de maio, a gente já está em junho, final de junho, aí caminhando para o final de junho, e fica essa pergunta, né? Principalmente para aqueles que estão no final do ensino médio, né? Então, o que vai ser desse ano escolar? O que vai ser desse momento de educação, né? Que eles o ano que vem, muito provavelmente, boa parte desses alunos não vai ter uma condição financeira para poder fazer cursinho e se preparar de novo para um vestibular. E aí, o que vai acontecer, né? E nisso existe um contexto de muita pressão, né, com os alunos, e quando a gente vê um contexto de pressão, instabilidade emocional, pouco suporte, esse é um contexto muito propício para que o consumo de drogas aconteça, né? Para que a busca de qualquer suporte, de qualquer apoio aconteça, e entre eles tem aí o uso de algumas drogas, né? Também tenho ouvido muito a experiência dos professores, né, de muitos professores, em conseguir dar conta, e a angústia dos professores de conseguir dar conta da educação desses jovens. Alguns professores que só tinham a internet do celular e, às vezes, um computador que não tinha nem câmera, né? Então, como é que se dá a interação, como é que se dá suporte à educação dos alunos, ou qualquer tipo de orientação, né? Muitos professores falando de como as demandas que chegam dos alunos, elas não estão só relacionadas com a educação, né? Um professor contou, então, sobre o quanto que ele ficou até 1h da manhã tentando conectar o celular da aluna aos aplicativos e a todo o suporte online que existia, mas ele não conseguiu, e uma frustração muito grande por não conseguir oferecer o que os alunos precisam nesse momento, né? E além disso, servindo muitas vezes como uma conexão entre ONGs que estão distribuindo cesta básica, enfim, como o Vinícius trouxe, né, toda uma problemática social que está por trás disso que a gente está vivendo, que se agravou bastante nesse momento de pandemia, né? A gente já tem a escola no Brasil com uma função como provedora de alimentação muito forte, né? As escolas fornecem alimentação, mas muitas não têm biblioteca, né? O censo escolar mostra esses dados para a gente, e é impactante o quanto que as nossas instituições de ensino têm um papel que não é só a educação, né? Então, enfim, a gente tem vivido parceria com a diretoria de ensino muito interessante no sentido de produzir vídeos para dar suporte para os pais também desses alunos, né, que estão vivenciando um momento de grande pressão e de muita irritação também, principalmente com os pequenos, que estão num momento de ter que ter alguém do lado para poder conduzir nesse momento de educação, né? Então, por mais que a gente tenha um progresso tecnológico, que a gente tenha conseguido, pelo menos aqui em São Paulo, não é a realidade de outros estados, né? Muitos estados não conseguiram oferecer um plano de educação à distância para os alunos nesse momento, né? Enfim, e a gente vive, então, esse contexto de incerteza, de não saber o que vai acontecer, né? E nesse sentido, o Edgar Morin traz uma reflexão, né, dizendo que o progresso tecnológico e econômico não é progresso humano. A gente não tem aí, porque a gente tem essas ferramentas disponíveis, a gente não tem um progresso humano. Porque pensar não é aprender a calcular, né? Pensar não é aprender a usar a tecnologia, né? Mas como é que a gente transforma isso reverte isso para resolver
a prática do dia a dia, resolver problemas práticos do nosso dia a dia, fazendo o mundo melhor do que era antes, né? Então, talvez a gente tenha se perdido um pouco em oferecer a educação e oferecer alguma coisa que seja, que a gente dê conta disso, mas esquece que a necessidade por trás daquilo ela é muito maior, né? Por trás do que as pessoas estão precisando. E aí é interessante ele trazer que cada pessoa é parte do destino humano, né? Cada pessoa faz parte disso tudo que a gente está vivendo, independente de onde ela esteja, e a gente está nesse mesmo barco, né? Seja em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, e que a gente não pode saber se depois dessa pandemia a gente vai ter um momento de satisfação ou felicidade ou alívio quando isso passar, né? Mas o que ele diz é que a gente precisa trabalhar com vontade de vencer os obstáculos. E aponta que a crise do Covid, né, do Covid-19, ela é como se fosse um alarme para a gente, né? E não é o fim de alguma coisa, não é o fim de uma era, não é o fim de algo. E também não é um anúncio de uma harmonia, de algo que vai funcionar muito bem depois disso, né? Mas que a gente deve continuar querendo um mundo que seja melhor do que o mundo que a gente já tinha, né? E o que é que a gente pode fazer para poder conquistar esse espaço, para poder conquistar esse momento de crescer juntos, né? Então, tanto na educação sobre drogas, quanto em tudo que está por trás dela, né? Então, acho que é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para a gente ir para os outros blocos. Obrigada, gente. Tati, obrigada pela fala. Eu acho que você já também, no início, contextualizou bem a fala de todo mundo, do Francisco, do Vinícius, do Josimar, para trazer a sua. Desculpa. Eu fico aqui pensando, antes de trazer um pouco dos comentários e das perguntas, o quanto é importante a gente colocar a educação na protagonização da educação, né? Seja na educação sobre drogas, mas nessa educação da transformação do mundo, né? Por meio da educação a gente vai conseguir, e de uma educação dialógica para autonomia, histórico-crítica, eu acho que só através dela, né? Sobre essas bases a gente consegue pensar e construir junto e coletivamente coisas criativas para esse mundo diferente que está por vir, né? Acho que a educação, assim, o mundo sempre se transforma em certa medida, e agora a gente foi sapateado pela pandemia, e acredito mesmo que é por isso que a gente hoje discute bastante de trazer a palavra educação sobre drogas, deslocar um pouco a palavra prevenção e trazer a educação no centro dessa prevenção que a gente quer. Então, por isso a gente tem forçado bastante em falar educação sobre drogas e não prevenção, para colocar mesmo, centrar, né, recolocar a educação no centro desses processos formativos e que transformam, de fato, o mundo de forma criativa. A gente tem algumas perguntas aqui e comentários, eu não vou ler todos, mas eu vou trazer para vocês também que não estão vendo lá no YouTube, né, toda a participação do pessoal, bastante gente falando que é preciso contextualizar mesmo, não dá para ser uma educação drogacêntrica, como diz o Francisco. Então, é importante falarmos sobre esse assunto no contexto da educação. Eu acho que só é possível falar desses assuntos no contexto da educação, seja ela formal ou informal mesmo. Aqui tem um comentário que eu acho que vocês podem anotar aí, ver quem quer responder ou refletir sobre. Então, assim, falando de adolescentes, que acho que muitos usam por forma de alívio e na hora nunca pensam nas consequências. Será que é isso mesmo? Vocês vivenciam isso, né, dos alunos usarem por forma de alívio ou por outro motivo e não pensar nas consequências? É uma questão para a gente. Eu estou lendo alguns nomes, outros não, desculpa, mas assim, tem uma outra pergunta, dizendo assim, qual é a dinâmica para trabalhar com os professores esse tema? Eu acho que é dizer,
qual a estratégia, né? Acho que a pessoa quis perguntar qual a estratégia de trabalho, qual a dinâmica para trabalhar com os professores, esse tema, né, de drogas. Uma pergunta direcionada ao GEL, se os modelos de prevenção criados para o desenvolvimento do seu trabalho partiu de uma perspectiva da construção coletiva ou foi previamente elaborado por você? Se esse programa ou projeto que você trabalha é uma construção coletiva. Pessoas bastante... falando da universidade, né, que aqui nós somos o exemplo de tentar quebrar um pouco dessas barreiras da universidade. Então, parabéns para a gente que está aqui. Vamos lá. Gostaria que os palestrantes comentassem quais as perspectivas e desafios em relação aos programas de formação pós-pandemia. Então, quais os desafios, perspectivas e desafios nesses programas de formação? Acredito que está falando de programas de formação de professores. Aqui outro comentário, que o consumo mudou para dentro de casa. Com os bares fechados, poderia ter diminuído, e não diminuiu, né? Ele só deslocou das ruas para dentro de casa. Então, alguma coisa que a gente pode refletir também sobre essa educação informal, né, dos nossos lares, da nossa vida cotidiana. A última aqui desse bloco... vamos lá. Depositamos sempre na educação esperança para quase todos os ideais. Como sensibilizar os professores nesse contexto complicado e engajá-los nessa temática, sem obrigá-los a trabalhar como algo extra? A gente também discute bastante isso, né, de colocar como algo a mais, a prevenção, a educação de drogas como sempre algo a mais, e como isso estafa mesmo, colocado nesses termos, né, como se fosse algo a mais. E como dar... acho que lidar com o uso de drogas nessa quarentena, uma vez que pais, alunos e professores encontrem-se sob grande pressão. Por hora é só, vamos ver se vocês conseguem responder algumas das questões. Vou passar para o Francisco, fala um pouco daquilo que você acha que consegue falar. O Gel tem uma pergunta específica para ele, e aí vocês vão pedir a palavra também para responder essas questões. Estão me ouvindo? Então, vou trabalhar duas questões aqui na minha fala, para também o pessoal trazer as outras, né? Um ponto que me tocou, que eu vim acompanhando aqui os comentários aqui na aba aqui do YouTube, foi a questão de estratégia, né? Então, eu cheguei a tocar um pouco isso na minha fala inicial, que eu falei dessa questão, dessa dicotomia entre o proibir e o pensar na redução de danos, né? E aí isso ainda tem uma certa dificuldade de entender o que é a redução de danos. E aí eu enfatizo. Daí a nossa preocupação em fazer esses cursos online. Porque muitas pessoas, quando entram num curso desse e ouvem redução de danos, elas já pensam assim, como assim? Eu vou falar com o aluno que ele pode fazer tal coisa, que a redução de danos preconiza a substituição de um produto para outro, e aí a gente tem um ponto importantíssimo para lembrar para esse professor. Professor, a gente está fazendo um curso de educação sobre drogas, não de assistência. Não é um curso para um profissional da saúde, não é um curso de assistência, né? É uma assistência pedagógica, né? Vamos assim considerar. Então, o nosso curso, ele vai preparar o profissional para lidar com questões pedagógicas, com ideias, com pensamentos, com questões, né? Com o estímulo ao senso crítico, né? E o que é crítico? Crítico, no meu entendimento, é a redução de danos, né? É o ser humano ser capaz de pensar e decidir, né? Com base no entendimento que a droga existe, que a droga não é um bicho-papão, porque ele é um indivíduo que ele pode se apropriar da droga ou não. E a gente sabe que existem múltiplos fatores aí, alguns colocaram, né? A questão da pressão, né? A droga não só na busca de sair de um problema, mas como relaxamento, porque as pessoas podem usar o álcool tanto, né, para desabar com uma perda, ou podem usar para relaxar, né?
num encontro, ou vendo um filme que gosta. Então, não dá para também julgar que o hábito de uma determinada prática de uma droga, ela seja por A ou por B. Ela pode ser por A, por B, por C, por D, por E, por F, todo abecedário, entendeu? E isso é a autenticidade, a individualidade, a subjetividade desse indivíduo, que a gente tem que entender. E aí eu toco no ponto de novo. Entra na questão da estratégia que alguém colocou. Como traz isso para o contexto do professor? Exatamente o que eu pincelei inicialmente. Acolhendo o professor, ouvindo o professor e entendendo que ele tem demandas, mas que ele também é resultado de um processo de uma indústria cultural, né? Da mídia, como já falou, e às vezes ele nem vivencia uma situação, mas ele reproduz. Ele reproduz por quê? Porque está na mídia ou porque é falado ao lado dele, mesmo que ele não tenha vivenciado aquilo. Tá? A gente está vivendo isso com a questão da pandemia, essa infodemia de informações sobre corona, né? Porque às vezes eu vou ligar o jornal para ver uma informação e eu desligo, porque eu já me estressei em 5 minutos, porque eu não aguento mais ver a mesma notícia 10 vezes. Então, assim, isso é uma autoeducação, né? Isso é um processo que a gente se educa também, inclusive, para assistir televisão. Né? Isso é um ponto importante. E eu faço essa conexão com a educação sobre drogas. Então, como que a gente traz isso para o contexto do professor? Fazendo uma formação que dialogue com a prática dele. Não é uma formação em que ele vai aprender o que é cocaína, o que é maconha. Gente, isso daí tem na internet, isso daí tem na mídia, entendeu? Você fala com um profissional da saúde, você tem isso. O que a gente precisa é um tipo de formação que contextualize a vida do professor, a identidade desse professor, a realidade de onde ele trabalha, porque, mais uma vez falo, a realidade do uso abusivo de álcool não é o mesmo em todos os lugares. O problema com maconha não é o mesmo em muitos lugares, e a gente generaliza. E aí toco num ponto lá do curso de formação de professores aqui da Fundação. É muito comum que os professores cheguem, né, com essa ideia de vou fazer o curso para eu saber ajudar o meu aluno que usa drogas. Gente, você não vai ajudar teu aluno que usa droga, porque quem faz isso é o profissional de saúde. O professor não é responsável por prestar assistência, tá? Mas ele trabalha no âmbito da prevenção, sobretudo a primária, né? Da conversa, do diálogo, do bem-estar, da promoção, né? De novas ideias, de um pensamento crítico, né? Contextualizando o sujeito aí, né? Colocando situações, cenários de aprendizagem, né? Vou usar esse termo que é típico da EAD. Então, o professor fornece cenários de aprendizagem, seja com o que o Vinícius está fazendo, colocando a música como uma estratégia. A gente usa a música, mas até que ponto eu paro e ouço uma música e reflito sobre essa música? Né? Isso é educação. Né? Então, a gente fala muito a Lourdes, né? Eu falo com a Lourdes, com o pessoal do GT, do GESA, assim, a gente tem que parar de pensar a educação sobre drogas como um anexo da saúde. Educação sobre drogas é uma área da educação. Os educadores têm que estar preparados para conversar sobre isso, sem medo, sem receio, obviamente, dialogando com várias áreas da saúde, porque educação sobre drogas em si é um grande campo interdisciplinar. Né? E aí, quanto mais pessoas que entendem do tema conversam, é melhor. Mas educação sobre drogas não pode ser visto como um problema da saúde, é um problema de educação. A gente tem que reconhecer esse primeiro ponto. Se a gente reconhece esse ponto, a gente começa a pensar nessas estratégias afetuosas de considerar o ambiente do professor, de ouvir os seus anseios e até entender o porquê que o professor age de uma determinada forma. Ele age por quê? Porque, por vezes, ele reproduz. Né? E aí é uma questão interessante que a Tati colocou no final, que eu pensei, educação ou reprodução? Né? Eu me lembro de Bourdieu e Vinícius. Né? Então, assim, até que ponto a gente faz uma nova educação, sobretudo nesse cenário pós-pandêmico, e até que ponto a gente reproduz, porque isso é fato. Reproduzir não rola mais, né? A gente está vivendo um mundo extremamente remoto e alguns fizeram esse comentário aí. E aí eu vou só finalizar com uma questão que alguém colocou aí, que eu não anotei o nome, que é sobre a questão de como ficaria esse cenário, se é possível falar, né? Como falar no ensino remoto. Aí eu vou, na realidade, jogar a pergunta para vocês pensarem aí. Por que não falar sobre drogas no ensino remoto? Porque o que a gente está fazendo aqui é ensino remoto. Então, assim, qualquer lugar, qualquer espaço, qualquer pessoa é capaz de conversar sobre drogas. Quem conduz esse debate, né, pode definir pontos a serem conversados. Mas a questão é que você pode falar de drogas com qualquer pessoa,
uma criança de 5 anos de idade, com um jovem de 14, né, com um adulto de 30. Né? A forma que vai se conduzir o debate, o desmistificar, o ouvir o outro, né? E a aproximação, como a Maria de Fátima coloca, o diálogo e abrir-se, né? para a confiança. E é exatamente esse ponto que a gente ganha ao professor, quando a gente faz uma formação em que o professor se sinta acolhido, que ele fala, que ele participe, acontece isso na minha escola, e ele se sente muito mais confiante, né, e forte para poder pensar uma estratégia na sua escola. Porque educação sobre drogas não é dar solução, é dar caminhos. E caminhos a gente pensa junto, não separado, não individual. Legal, Francisco. Eu acho que é bastante interessante quando as pessoas me perguntam por que eu estudo, por que eu dialogo com os meus pares e coletivos sobre droga, por que eu gosto desse assunto. Eu costumo dizer que a gente aprende um pouco de direito, aprende leis, aprende educação, aprende saúde e dialoga nessa interdisciplinaridade muito forte, embora a gente se dedique mais ou menos a certos campos, né, de formação, mas a gente acaba estudando tanta coisa, falar de drogas e pensar drogas permite a gente pensar em tantas coisas que estão estruturadas na nossa sociedade, que precisam mudar, pensar a educação, pensar o que é saúde, o que a gente está chamando de saúde e doença. Então, assim, é aí mesmo, né? Então, a gente pode falar de educação e de drogas com qualquer pessoa, assim. Passando a palavra aqui, Vinícius, acho que falar um pouco, antes do Gel responder as perguntas dele, sobre essa questão, né, do algo a mais para o professor, você que está tão ligado à educação, né, e aos professores, à escola, poderia falar um pouco disso para a gente? Sim, sim, posso falar sim, Júlia, colegas e amigos. Uma pergunta boa, porque quando eu tive a ideia de fazer o EDS, né, em 2017, eu ainda não tinha percepção de como que isso iria ser inserido na minha prática. Tá? Ainda mais por ser um tema de saúde, que eu não sabia da existência do PCN antes do curso, né, PCN da saúde. E eu digo que dá para a gente fazer essa atividade sem que seja algo pesado ou algo tão fora da sua realidade. Que o Francisco bem colocou, e até foi dito aí, na questão da educação. A educação e prevenção, elas estão totalmente interligadas. Então, se nós queremos ajudar a formar jovens, pessoas que sejam realmente conscientes da sua realidade, falar sobre drogas vai ser algo totalmente atrelado à sua prática. O que eu vejo que, infelizmente, né, na educação básica, nós estamos muito presos a um currículo. E se eu ficasse preso ao currículo de sociologia, certamente eu não falaria sobre drogas, por incrível que pareça. Esse assunto ele não aparece. Então, tem como a gente inserir realmente? Como que a gente não vai falar das questões da depressão que o Gesimar falou aí? Como você não vai falar dos conflitos que existem entre pessoas que vendem as substâncias, pessoas que compram, das motivações que existem entre os usuários? Tudo isso aí está interligado com as nossas atividades dentro da sala de aula. Para você realmente falar sobre isso, basta nós termos um olhar científico sobre o assunto que nós estamos tendo. A droga, ela não é algo que está fora do que nós vamos vivenciar. Eu digo isso não como uma pessoa que necessariamente consuma droga, de que vai acabar de alguma forma utilizando alguma substância, mas que são questões que estão sempre atreladas a qualquer ação que nós vamos fazer. Se eu não uso diretamente tabaco, mas provavelmente eu vá conhecer alguém que já utiliza. E se eu conheço essa pessoa ou álcool, como que eu não vou levar essa situação para a sala de aula? Porque um dos grandes problemas da educação sobre drogas é nós queremos
jogar responsabilidade para a química, para a biologia, para tratar desse assunto, como as questões sociais deveriam ser tratadas pelas ciências humanas. E é algo equivocado. Nós vamos acabar falando que os alunos precisam de uma abordagem, de um entendimento global da realidade, só que nós estamos simplesmente reforçando uma visão que segmenta totalmente a sociedade. Se eu falar sobre os efeitos da maconha, do tabaco no organismo, eu vou acabar ficando numa abordagem muito da biologia e da química. E aí, como sociólogo, né, da minha formação inicial, eu realmente vou ficar meio perdido nisso aí. Mas tem como a gente pensar o que leva essa pessoa a ser dependente de fato, uma dependência, né, utilizando muito o que o Karl Ratz traz, que não é você simplesmente depender de uma substância, mas sim o que aquela substância pode atrapalhar no convívio com a família, no estudo, no trabalho. Você falar sobre isso, você está tratando de qualquer assunto, porque qual não é o objetivo da educação como um todo que não seja preparar para a vida dos jovens? Então, se nós falarmos de educação sobre drogas, isso aí vai poder ser inserido em nossa prática cotidiana. Eu faço isso aí naturalmente, eu não fico fora do meu horário de trabalho para fazer esses projetos aí, essas iniciativas do Deseja. Eu vou simplesmente colocar dentro da minha carga horária normal, tem como fazer. E se nós tivermos essa percepção, aí sim o aluno ele vai perceber que essa educação não é simplesmente uma prevenção, está falando da formação humana, que é esse o grande foco da nossa conversa hoje, é falar sobre formação humana. Se nós pensarmos nos humanos, nós não vamos ter uma preocupação tão grande assim com os jovens que estão utilizando mais maconha, ou estão bebendo mais álcool, ou misturando substâncias. Nós temos que falar de pessoas, da motivação que vai mover essa pessoa, motivação social, psicológica, emocional. E aí sim, essa educação sobre drogas vai ser algo totalmente atrelado à nossa prática cotidiana. E aí, quando a gente vê, já está fazendo uma extensão como eu faço naturalmente lá na minha escola. Não vai ser nada pesado. A gente tem que ter essa percepção que a educação ela demanda um olhar mais amplo sobre a nossa realidade, escapando até das formações originais da graduação de cada um. Gel, quer responder ao que foi perguntado? Ok. Primeiramente, agradecer pela pergunta, né? E vou tentar falar rapidamente sobre 3 pontos aqui que foram abordados. O projeto que eu desenvolvi, melhor se desenvolvi não, né? O projeto ele foi construído coletivamente, né? A gente bebeu de algumas fontes das habilidades sociais, há dois autores bastante importantes aqui no Brasil, que é a Zilda e Almir Delprete. Eles são da UFSCar, de São Carlos, produzem vários materiais há alguns anos tratando sobre habilidades sociais. Estive com eles, né, fazendo uma disciplina, então eles foram base para o trabalho, assim também como Vicente Caballo, que é um autor espanhol, e há outros pontos que contribuíram com o trabalho também em alguns programas, né? Tem o Ampluget, que é um programa europeu que foi adaptado para o Brasil, chamado Tamo Junto. Tem também uma instituição espanhola chamada edX, que já tem trabalhado nesse tema também há alguns anos, né? Inicialmente foi pensado em desenvolver algo próprio, né? Elaborar, mas há tantas vertentes positivas que têm dado resultados tão significativos, né? Que produzir mais, elaborar mais um programa, né? Diante de tantos já que já tem. Então, a nossa intenção foi usufruir desses trabalhos já existentes e adaptar para o nosso contexto. E, assim, desenvolver um trabalho segundo a nossa própria realidade. Sobre a questão, acho que nenhum colega falou ainda, sobre
o uso de drogas na adolescente ser por alívio. A literatura aponta que são vários fatores que influenciam ou não para o consumo de drogas, né? São fatores de risco ou fatores de proteção. E o consumo ele pode ser gerado por fatores ambientais, culturais, como é o meu caso aqui no meu contexto, por questões psicológicas, biológicas, e aqueles autores também que defendem que o uso é sim por uma busca por certo alívio, né, diante da pressão que esse adolescente pode estar sofrendo para sua fase, né, ditas por muito como uma crise da adolescência, e podem achar no uso de drogas uma forma de alívio, né, e também no uso de droga pelos pares, já que os meus colegas usam, também eu vou usar. É interessante que, quando essa pergunta foi feita, logo lembrei na questão das crenças normativas, né, muitos até podem utilizar drogas por pensarem que isso é comum da fase da adolescência. Mas a gente vê pelas pesquisas, os levantamentos epidemiológicos, que não é. Apesar do número ser bastante alto, nós temos aí a pesquisa PENSE, de 2015, foi divulgada em 2016, apontando que cerca de 55% dos adolescentes haviam feito o consumo de drogas, de álcool, né, na vida. Então, se esse tema é problematizado no programa de educação sobre drogas, já desperta uma atenção a mais nesse adolescente, né, especialmente, ao entender que o consumo de drogas não faz parte, não é uma norma social no período da adolescência. E mais uma questão sobre drogas e educação, né? Eu achei interessante essa pergunta, assim como Vinícius e Francisco falaram. Eu acredito que essa discussão, essa temática, está intrínseco à educação, deveria fazer parte, assim como outras temáticas, né, estão em voga hoje, como o bullying, o racismo. Acredito que o uso de drogas, suas diversas vertentes, deveria ser algo comum no sistema educacional como um todo. E é aí que a gente esbarra, né, nessas questões de atuação docente, né, que a gente tem discutido aqui. E a questão sobre o uso de drogas na pandemia, né, algo que eu achei bastante interessante também, essa abordagem. A gente percebe que há alguns apontamentos, né, que demonstram que houve o aumento do consumo, e muito voltado para o meu tema de pesquisa, eu entendo que isso pode estar relacionado à questão de habilidades sociais, né, já que é algo novo para todo mundo, as pessoas não sabem lidar com suas dificuldades. Agora eu estou em casa há 3 meses, e aí, né, o que eu posso fazer com isso? A pressão que a gente pode estar sentindo, muitas pessoas podem ter essa dificuldade e pode estar enxergando no uso de drogas um certo alívio, né, e eu percebo também que a questão do controle dessa ansiedade, controle desse medo, dessas emoções, né, poderiam ser minimizados caso temas como habilidades de vida, habilidades sociais, pudessem ser mais desenvolvidos no ambiente educacional. Obrigada, Gel. Tati, antes de passar a palavra, porque a gente também já está meio extravasando aqui, vou passar a palavra para você, e depois a gente faz uma finalização, cada um fala um pouco, né, sobre, assim, para dar um fechamento, mas tem vários comentários aqui, bastante interessantes. Eu só queria colocar, alinhado a todos vocês, essa questão de educação sobre drogas, é trabalhar na perspectiva ética, entendo que a gente está alinhado a isso, na perspectiva ética da redução de danos, né? É o que o Francisco estava falando, existe uma confusão aí do que é redução de danos, ela está muito atrelada à área da saúde, e eu acho que uma proposta bastante positiva que a gente tem trabalhado é a educação sobre drogas, na perspectiva ética da redução de danos e gestão de riscos e prazeres. Quando a gente traz isso para o professor, fala gestão de riscos e prazeres, a gente consegue ampliar um pouco, né, e abrir esse espaço dialógico com o professor para que ele entenda
que sim, dá para fazer isso, a gente faz isso o tempo todo, fazer gestão dos riscos e prazeres que permeiam a nossa vida. Isso é também falar de drogas e de pensar a educação sobre drogas, porque tem bastante comentário aqui falando do conceito de redução de riscos, né? Parece que educação sobre drogas não está atrelada à redução de danos, não está atrelada à prevenção, não está atrelada... Sim, eu acho que a gente pensar um pouco nesses lugares, de que lugar a gente está falando, do que a gente está dizendo, acho que é importante endossar que a redução de danos é uma postura ética assumida pelos nossos trabalhos, no sentido de ser um caminho para a autonomia, para o diálogo, né, nessa questão ética de trabalho sobre drogas. Tati, eu queria que você falasse um pouco aí e das questões que vieram e que mais tem a ver contigo. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar, né? Eu acho que todo mundo já falou, teve uma fala bem completa. Eu queria só indicar, estou vendo que as pessoas estão perguntando como faz, né? E a gente apresentou algumas ideias. Eu coloquei aqui do lado do meu nome o site do Nepsis Educação, e lá tem um material, né, que trabalha com essa abordagem de redução de riscos, e ele é gratuito, está disponível, é só solicitar pelo site, né, preenchendo o formulário que a gente envia o PDF por e-mail. É um programa que se chama Peraí, né? Peraí é um projeto, é um programa de redução de riscos voltados para adolescentes, de 8º, 9º ano, mais ou menos, né, que é quando o interesse sobre o consumo de álcool está aumentando, e sim, tem muito interesse em saber sobre isso, os alunos têm muito interesse, né, complementando o que o Gelsimar falou sobre a questão dos adolescentes, eles pensam nas consequências, ou pelo menos querem pensar e querem cuidar dos problemas, né, mas nem sempre dão conta ou têm informação disponível, ou fizeram junto com um professor ou com alguém que possa instruí-los uma reflexão sobre essa gestão de riscos que a Júlia acabou de falar, né? Então, esse projeto, peraí, né, a gente fala que é o momento de, peraí, vamos pensar nisso, peraí, o que aconteceu aqui? Peraí, será que eu vou, será que não? Então, tem várias sugestões de atividades nesse material e pode ser útil, né? Então, queria colocar à disposição para quem quiser acessar e solicitar esse material. E eu acho que vocês já falaram bastante sobre a formação, sobre o que é importante abordar junto com o professor, e é isso, né? Qualquer questão, estou disponível e tem como entrar em contato com a gente através do site. Obrigada. Francisco, Gel, Vinícius, Tati. Últimas questões aí para finalizar em 1 minuto, porque a gente já está quase 9 horas da noite. Então, assim, gostaria que cada um pudesse mandar uma mensagem, aquilo que motiva vocês nesse momento de pensar educação sobre drogas, nessa realidade e perspectiva aí em meio à pandemia, no mundo em transformação. Francisco. Bom, finalizo enfatizando a palavra parceria. Eu acho que, em se tratando dessa perspectiva não só pré, mas pós-pandêmica, eu acho que a gente tem que desmistificar, né? E temos que ser ousados mesmo, buscar parcerias, como o Vinícius colocou, não ter medo de encaixar temas nos nossos conteúdos. A gente vem de uma formação muito reprodutivista e, tipo, tem que ser esse conteúdo nessa disciplina, e a gente tem que mudar mesmo isso. Eu acho que já é da natureza do educador, né, ser ousado, inovar, buscando o bem-estar, né, buscando a qualidade de vida, buscar a redução de danos, e alguns colegas colocaram riscos, né, educação de riscos, e aí na literatura a gente vê, né, de várias formas. Eu acho que, no fundo, quando eu uso o termo redução de danos, eu também estou entendendo os riscos, né? Então, alguns usam riscos e danos, outros só riscos, né? Enfim, eu acho que cada projeto vai assumir também um conceito, um termo, mas no fundo, a gente pensa muito parecido, né? Porque o grande propósito, né, eu acho que todo mundo aqui comunga, é pensar numa educação sobre drogas que não está só na escola. A escola é só um dos espaços, né? Então, a gente fala da educação sobre drogas informal, não formal, né, no âmbito escolar,
com qualquer público, né? Eu acho que tecer parcerias é o que o Vinícius toca, é o que o Josimar aponta aí também, a questão a iniciativa vem muito da gente, né? É a nossa crença, é a nossa ideologia. Eu acho que cada um de nós aqui, de alguma forma, acredita ser um personagem importante para a educação sobre drogas. Então, quando a gente se junta, a gente faz um trabalho muito melhor, muito maior. Eu acho que todo mundo que está aqui também assistindo, né, é um elo de parceria, né? Então, a gente trabalhando junto, a gente vai avançar muito, né? Principalmente nesse cenário político que a gente vive, em que assim, a redução de danos foi sucateada, né? Mas, no fundo, eu acho que a gente luta para manter viva, né? Nessas grandes abordagens aí de educação e drogas. Obrigada, Francisco. Gel, últimas palavras aí. O Vinícius aí já liberou o microfone. Pode ir, Vinícius. Tá bom, obrigado, Júlia. Eu acho que o recado assim, final, dentro desse contexto de formação que eu tive, né, dessa transformação, saindo das ciências humanas e articulando mais com a questão da saúde, é a questão do diálogo. Isso aí que vai fazer com que realmente a gente consiga propor uma educação diferente. Eu já tinha algumas iniciativas de diálogo com outros professores no colégio, né, professor de biologia, de outras áreas, enfim. Então, nesse contexto pandêmico, eu vejo que o diálogo ele vai ser ainda mais fundamental a gente conseguir resgatar esses alunos, resgatar a importância da escola como um lugar para a gente refletir sobre a nossa realidade. E a educação sobre drogas, ela tem esse contexto, né? A redução de danos, ela tem esse potencial de trazer o diálogo, de não vir com verdades, né? Com respostas prontas, mas sim tentar construir com os alunos um conhecimento bacana, articulando com o que eles já vivem, porque não adianta você falar, né, de efeitos altamente nocivos de alguma substância e eles utilizam no final de semana. Eles vão olhar para você e falar, professor, bacana, mas isso é mentira. Eles estão pensando, só que eles não vão falar. Então, a gente precisa articular diálogo, ainda mais com os professores, só reforçando rapidamente aí, né, esse temor que existe do professor de pensar em outros assuntos que não são da sua formação original, né? Eu já passei um pouco por isso, mas a gente acaba tendo que usar, como o Francisco bem colocou, e a educação que nós teremos no futuro próximo, ela vai precisar ser cada vez mais ousada e pautada no diálogo entre professores e, especialmente, os alunos, para trazer a questão da autonomia verdadeira. Agradecer pelo convite no webinário. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Gel? Bom, Júlia, finalizando então, né, algo que ficou muito latente na pesquisa agora que está saindo aí fresquinha, né, sobre a questão das pessoas, né, eu acredito que as nossas ações devem ser baseadas nesse sentido, a gente está lidando com pessoas que têm histórias de vida diferentes, contextos diferentes, e isso acaba tendo uma relação, uma propriedade diferente quando a gente vai trabalhar com o público, sobretudo, né, nesse tópico nosso de educação, né, a gente não está ali apenas, ou não deveria estar apenas como um trabalho qualquer, a gente está impactando vidas, e como que nós estamos impactando essas vidas, né, de que forma, e eu acredito que nós temos um grande potencial de poder mediar esses temas tão importantes, né, para a vida, como já foi falado aqui, a gente trabalha com formação para a vida, né, e para o dia a dia, e eu acredito que temas nesse sentido podem agregar muito mais do que saber ler, escrever e ter o conhecimento tradicional da educação. Eu acredito que ela pode ultrapassar esses pontos e a gente pode desenvolver ações muito maiores, né, com maiores possibilidades de alcançar, de até mesmo transformar, de certa forma, um ambiente familiar onde esses alunos vivem, né,
E algo assim que ficou muito claro também é que os adolescentes, né, eles carecem de temas que fazem parte do dia a dia deles. Então, questões sobre gravidez na adolescência, uso de preservativos, bullying, algo e outras drogas, é algo que faz parte do contexto e muitas vezes isso é ignorado pela escola, em função de cumprir as questões tradicionais que já fazem parte do processo educacional. Então, nós temos um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade também, né? Que é deixar marcas positivas nesses estudantes e poder pensar que a gente está lidando com pessoas, para mim é um dos pontos fundamentais nesse aspecto de poder trabalhar a educação para as drogas. Obrigada, Gel. Tati, finalizando aqui nossas reflexões. Obrigada, gente. Fiquei aqui inspirada com a fala de vocês e para finalizar, eu que algumas pessoas comentaram, né, que tal a gente fazer educação para a vida, né? E eu acho que a gente está num momento de tanto luto e necessidade de conviver e de trabalhar formas da gente se relacionar melhor, né? Então eu vejo que a educação sobre drogas ela ganha um aspecto muito maior, né, do que de verdade só o foco na droga. O Vinícius e o Francisco falaram da relação entre as pessoas, o Gelsimar está concluindo um trabalho que também traz as pessoas como um foco principal, né? E eu queria dizer que a gente também está trabalhando um projeto na Unifesp que se chama Foco Formar para Conviver, né? Que é um novo projeto que visa trabalhar a convivência entre as pessoas, e eu também acredito que esse é um grande aspecto que a gente precisa trabalhar melhor, né? Então, enfim, é isso, e queria agradecer e desejar uma ótima reflexão pós-encontro, né, para todo mundo aí. Gente, acho que agradecer a participação online de todo mundo que esteve presente por menos ou mais tempo com a gente durante essa 1h30. Acho que a gente tocou em pontos muito sensíveis, pensando que são grandes os desafios, mas as perspectivas estão aqui, né? Tanto numa formação continuada e dialógica do professor, quanto em projetos construídos coletivamente em algumas escolas e comunidades, e infelizmente nos carece uma formação mais sistemática a nível nacional, com pontos importantes, embora isso tem que ser construído também com cada contexto local, né? Mas as ferramentas nos faltam hoje no nosso contexto político e econômico, mas tem gente, né? Falar para o pessoal que esteve nos assistindo até agora que, olha, estamos aqui, os contatos podem ser disponibilizados, eu tenho certeza que existe uma rede, existe um coletivo aí bastante empenhado em criar, recriar, ser criativo e construir estratégias e um mundo mais legal, uma escola mais legal, professores mais legais, e é isso, gente. Eu acho que a gente finaliza por hoje. Vamos ver se proximamente a gente tem um outro encontro. E agradeço a participação de todos muito mesmo, todos os estados do Sudeste, praticamente. E é isso. Boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos.